Se você está vendo uma gravação dessa live, essa é uma live de aquecimento para o evento Licenciamento Ambiental Lucrativo, que vai acontecer na semana que vem, daqui a 7 dias, entre os dias 3 e 7 de julho, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você ir do 0 aos 15 mil reais por mês, trabalhando com licenciamento ambiental, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Essa é uma live de aquecimento para a gente tirar dúvidas, para eu falar mais sobre o que vai acontecer no evento e para a gente ir trocando uma ideia por aqui, ok? Então, bora lá! Bom dia, galera! Começando aqui nossa primeira live de aquecimento, tá? Do licenciamento ambiental lucrativo da semana que vem. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que vai rolar no evento da semana que vem, o que vocês vão aprender. E eu decidi criar essas lives, todos os dias eu vou estar aqui às 8 horas da manhã, para a gente poder tirar dúvida, para a gente poder trocar uma ideia sobre o que vai acontecer, para que vocês possam tirar suas dúvidas comigo, tá? Então, bom dia, Tabita, bom dia, Everton. E hoje eu quero falar principalmente aqui, primeiro, sobre o que vai rolar no evento da semana que vem. E hoje também eu quero responder uma pergunta, tá? Que é o seguinte: será que vale a pena trabalhar com licenciamento ambiental hoje? Será que realmente existem oportunidades? Será que são oportunidades acessíveis mesmo para quem está começando do zero, mesmo para quem não tem experiência, tá? Então hoje vai ser um momento da gente falar um pouco sobre isso. Inclusive esse vai ser o tema da primeira aula do nosso evento da semana que vem, tá? Já na primeira aula eu vou mostrar dados e informações para vocês realmente saberem se vale a pena ou não trabalhar com licenciamento ambiental, como é que estão as demandas, quais são os principais projetos, quais são os principais trabalhos dentro do licenciamento ambiental. E logo na primeira aula eu já vou ensinar duas formas de vocês gerarem renda, ganharem dinheiro trabalhando com licenciamento ambiental, mesmo do absoluto zero, tá? Então eu sei que vocês devem já ter ouvido muito falar sobre, enfim, consultoria ambiental, sobre licenciamento ambiental, sobre o mercado, sobre esse mercado. Mas uma coisa eu vou garantir para vocês a partir de agora, tá? O que vocês vão ver nesse evento, vocês nunca viram em nenhum outro local. Por dois motivos. Primeiro, porque há 9 anos consecutivos eu trabalho só com licenciamento ambiental. Eu só faço trabalho de licenciamento ambiental durante 9 anos consecutivos. Então, o que eu vou trazer para esse evento é tudo que eu respiro e vivo dentro do mercado. Então, eu vou trazer experiências práticas do que eu vivi ao longo desses 9 anos. E isso por si só já traz essa ideia de que vocês vão ver coisas que vocês nunca viram em outro local por aqui na internet. E o segundo motivo é que eu passei os últimos meses participando de todos os eventos que eu pude participar, que trata sobre consultoria ambiental, que trata sobre licenciamento ambiental, que fala sobre, enfim, essas demandas no mercado. E eu pude observar que tem muita coisa que ninguém fala. Tem muita coisa que ninguém fala. E a minha ideia é trazer isso para vocês. Tá? O meu compromisso é o compromisso com a verdade dos fatos para vocês, com a verdade de como realmente está o mercado de licenciamento ambiental e se realmente vale a pena você iniciar nessa área, você começar a trabalhar nessa área, ok? Então já quero começar essa live aqui, já vou começar logo, que vai ser bem objetivo com vocês, tá? Respondendo essa pergunta. Cara, será que vale a pena você trabalhar com licenciamento ambiental hoje? Será que realmente é um mercado cheio de oportunidades? Será que realmente é uma área de atuação que tem demandas e demandas acessíveis, mesmo para quem está começando, mesmo para quem não tem experiência? Como é que está o mercado de licenciamento ambiental hoje? Então eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, é só vocês mandarem aqui comentar. Eu vou deixar essa live salva também, tá? Então vamos lá. Para a gente discutir isso, sobre será que vale a pena ou não, a gente precisa fazer duas coisas bem diretas para realmente ter um dado que represente essa resposta, tá? Para não estar falando aqui só por achismo, tá? Então eu busquei essas informações. Antes de fazer esse evento, eu realmente procurei saber se o mercado está bom, se tem oportunidade ou não. E eu cheguei a algumas conclusões que eu quero compartilhar com vocês aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa analisar para entender se o mercado realmente vale a pena atuar
é analisar a diferença entre a demanda de oportunidades, a demanda de serviço que tem no licenciamento ambiental hoje e a quantidade de profissionais que estão atendendo essa demanda. Por que a gente tem que analisar isso? Porque se a gente está falando aqui sobre uma possibilidade de iniciar numa área, a gente precisa saber se essa área tem demanda. A gente precisa saber se existe aí uma diferença entre aquilo que está sendo ofertado no mercado, aquilo que tem demanda e aquilo que está suprindo essa demanda. Então a gente tem que ter uma ideia da diferença entre oferta e demanda no licenciamento ambiental para a gente realmente entender se existem oportunidades, se esse mercado está sobrecarregado ou não, tá? E consequentemente, se há espaço para outros profissionais, como vocês que estão aqui nessa live, vocês que estão assistindo essa gravação, e a galera, a gente tem mais de 800 pessoas inscritas para participar no evento até agora, tá? E essa galera aí que vai participar do evento, tá? Então eu analisei isso, Então o primeiro ponto aqui é a diferença entre o número de empresas que precisam desse serviço, que representa o número de demandas, e o número de profissionais, número de empresas, ou CNPJ ou autônomo, tá? Que atendem essa demanda. Será que existe uma diferença? Será que existe oportunidades? O que vocês acham sobre isso, tá? Vocês podem ir falando aí a opinião de vocês. Bom dia, Ícaro. Bom dia, Marina. Bom dia, Gláucia. Bom dia, Alan. Vão chegando aí. Qualquer dúvida vocês podem mandar, tá? Então eu analisei isso, tá? Então eu pesquisei, galera, um dado aqui confiável de quantidade de empresas hoje no Brasil que estão ativas, tá? E quantas dessas empresas que hoje tem no Brasil que estão ativas são passíveis de licenciamento ambiental? Que a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: licenciamento ambiental é uma exigência desde 81 pela Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Então lá no artigo 10 ele fala claramente que, de uma forma bem objetiva aqui, resumida com vocês, tá? Empreendimentos que utilizam recursos ambientais, que possuem um potencial poluidor degradador, ou seja, uma capacidade de gerar um dano significativo no meio, eles têm a prévia necessidade de um licenciamento ambiental. Então existe uma exigência aí, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, de licenciamento ambiental para essas empresas, tá? Então, o mercado de licenciamento ambiental, a gente pode dizer que é um mercado maduro. Não é um mercado que começou ontem, é um mercado que já vem há muitos anos, há muitas décadas, tá, existindo no Brasil. E no início isso foi, como normalmente acontece, né? O licenciamento ambiental foi se desenvolvendo com o tempo. Então, no início, tinha muitas empresas que não tinham licenciamento, muitas empresas que não se preocupavam muito com isso, principalmente quando a gente fala de empreendimentos comuns dentro de qualquer cidade, qualquer município, empreendimentos de impacto local e regional, tá? E com o tempo isso foi se desenvolvendo. E como é que está hoje isso, tá? Então existem muitas empresas que se enquadram dentro do perfil do artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente, ou seja, muitas empresas que utilizam recursos ambientais e que têm um potencial poluidor degradador. Se a gente for falar aqui, por exemplo, indústrias, fábricas, empreendimentos imobiliários como loteamento, como construção civil como um todo, tá? As madeireiras, os serviços de saúde, tá? Então, se a gente posto de combustível, revenda de gás que é feito de petróleo, se a gente for falar aqui todos os exemplos, a gente vai passar a hora só falando de tipos de empreendimentos que são passíveis de licenciamento ambiental, de acordo com o artigo 10, tá? Para nortear mais isso, para deixar algo mais certo, a CONAMA 237, no anexo 1, ela cita uma lista de empresas, de tipos de empresa, que são passíveis de licenciamento ambiental. Então, se você olhar no seu computador hoje, colocar CONAMA 237, 97, anexo 1, você vai ver que existe uma lista imensa de tipos de empresas, tipos de empreendimentos, tipos de atividades que são passíveis de licenciamento ambiental. E essa lista é uma lista norteadora. Por quê? Porque não existe nenhum aspecto legal que é taxativo com relação a isso. Porque o número de possibilidades de atividades que se encaixam no artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente é infinito. Vocês concordam com isso? Então não existe um número finito de empresas que só elas precisam de licenciamento. Cada estado
e cada município que pode licenciar, ela tem sua própria lista através de uma própria legislação estadual ou municipal. Tá? Então, inclusive, eu falei hoje sobre isso no Reels que eu postei. Tá? Se você quiser saber quais são as empresas que tem aí na sua cidade que são realmente passíveis de licenciamento, você tem que consultar a legislação estadual, a legislação municipal, para você saber isso. Mas você vai saber que é a grande maioria, porque só aí a gente já tem oportunidades infinitas dentro do licenciamento ambiental. Vão ter muitos empreendimentos que são licenciáveis, mas não estão na lista do CONAMA 237, por exemplo. Porque ao longo dos anos foram criadas várias atividades novas surgem todos os dias. E sempre está dentro desse perfil de utilizar recursos ambientais, de ter um potencial poluidor degradador. Tá? Então se encaixa dentro da exigência de licenciamento ambiental. Mas qual foi a informação que eu trouxe para vocês? Eu precisava trazer uma informação certa para vocês. Tá? Só aí a gente já tem uma ideia da quantidade de oportunidades, que é infinita. Mas de dado concreto, quantas empresas hoje no Brasil estão abertas e são passíveis de licenciamento? Então eu fui atrás desse dado para você. Primeiro eu vim aqui num dado do Sebrae que fala a quantidade de empresas que estão abertas hoje, quantidade de CNPJs ativos, tá, que temos hoje no Brasil. E claro que isso é uma média, não existe um dado assim 100% assertivo. Então, de acordo com essa pesquisa que eu fiz no Sebrae, a gente tem mais de 19 milhões de empresas abertas no Brasil. E eu acredito que esse número é bem maior do que esse, tá? Porque o último dado que o Sebrae publicou nessa ferramenta, e lá no evento eu vou mostrar isso para vocês de uma forma muito mais detalhada, estou dando uma introdução aqui, tá? Foi de 2020, inclusive foi uma época de pandemia. Então a gente pode presumir que existe um número maior de empresas, mas vamos trabalhar com 19 milhões, tá? 19 milhões de empreendimentos abertos. Só que desses 19 milhões, nem todos são passíveis de licenciamento. Porque muito embora a gente tenha muitas empresas, muitos empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental, que se enquadram lá no que diz o artigo 10 do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, existem também as empresas que não são passíveis de licenciamento. Muitos serviços, muitas empresas não são passíveis de licenciamento. Serviços de consultoria, serviços de assistência técnica, muitas vezes não são passíveis de licenciamento. Então eu não posso chegar para vocês aqui e dizer que tem 19 milhões de empresas precisando de licenciamento, porque isso é um dado irreal, eu não vou estar sendo verdadeiro com vocês. Então o que foi que eu fiz, tá? Eu precisava ter algum tipo de filtro para poder dizer o seguinte: dessas 19 milhões de empresas, quantas delas realmente são passíveis de licenciamento? Então eu precisava ter esse filtro para a gente poder realmente ter uma ideia do tamanho do mercado de licenciamento ambiental e se vale a pena realmente a gente trabalhar com licenciamento ambiental. E foi isso que eu fiz. Nessa ferramenta do Sebrae, que se você tiver curiosidade, eu posso mandar o link para você. Você manda uma mensagem para mim no direct. Lá, manda o link lá da pesquisa que você fez para dar uma olhada. Eu posso colocar. Se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, eu vou colocar aqui o link dessa pesquisa aqui na descrição, tá? Ele possibilita, ele é interessante porque ele possibilita você filtrar a quantidade de empresas pelo tipo de serviço, pelo KNAI, pelo código da atividade. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei a lista do CONAMA 237, o anexo 1, peguei essa lista e nessa lista tem lá os tipos de atividades que são passíveis de licenciamento, lembrando que isso é uma lista norteadora, tá? Porque não tem como você fazer uma lista englobando todas as possibilidades de existentes de atividades passíveis de licenciamento ambiental. Então o que o CONAMA fez foi dar uma lista norteadora para a gente se basear, para a gente ter uma ideia do que é passível de licenciamento ambiental. Então, inclusive, eu recomendo que você dê uma olhada no anexo 1 do CONAMA 237, tá? E aí eu fui selecionando os tipos de empresas que tem no CONAMA para poder filtrar nessa base de dados do Sebrae. Então, o resultado disso foi o número de empresas que são passíveis de licenciamento ambiental de acordo com a lista do anexo 1 do CONAMA 237. Porque aí sim eu teria uma ideia bem representativa, bem confiável, da quantidade de empresas que realmente estão abertas e que realmente estão passíveis de licenciamento ambiental no Brasil. Para eu poder chegar aqui e dizer, olha, a gente tem um mercado desse tamanho aqui. A gente tem essa quantidade de empresas que precisam todos os dias de trabalho de licenciamento ambiental. Sem considerar as empresas que todos os dias abrem no Brasil. E que a gente vai falar muito sobre isso no evento. Eu vou trazer esses dados, vou mostrar para vocês os gráficos,
Vai ser um negócio bem legal, que eu nunca vi ninguém fazendo aqui. Nunca vi ninguém fazendo, tá? Vocês vão ver isso pela primeira vez. Então, eu fiz esse dado. E qual foi a resposta? E qual foi o dado que eu cheguei? Qual foi o resultado que eu cheguei? Vou compartilhar com vocês agora isso aqui, tá? Nunca vi ninguém fazendo isso, porque dá um trabalho desgraçado. Você selecionar cada tipo de empresa, mas foi um esforço que eu fiz para poder trazer uma informação realmente real para vocês. É uma responsabilidade minha, como produtor de conteúdo, como alguém que exerce uma certa influência, né, na carreira de vocês, trazer um dado realmente real, e eu não medi esforços para isso, tá? Então, quando eu fiz esse filtro, eu cheguei no segundo número. Hoje, existem, em média, de 3.379.468 empresas precisando, todos os dias, de trabalho de licenciamento ambiental. Esse foi o número de empresas que são passíveis de licenciamento ambiental, considerando apenas o anexo 1 da resolução CONAMA 237, que, como eu falei, é uma lista feita em 97, uma lista norteadora, que na verdade existem muito mais empreendimentos passíveis de licenciamento hoje do que só o que tem naquela lista. E eu vou mostrar isso para vocês de uma forma bem prática no nosso evento que vai acontecer na semana que vem. Eu vou trazer os gráficos, vou trazer as planilhas, para que a gente junto estude as oportunidades de atuação no mercado de licenciamento ambiental. Vocês vão sair desse evento sabendo exatamente como vocês podem se inserir nesse mercado também, e como vocês podem ter um resultado, sim, de 15 mil reais por mês trabalhando com licenciamento ambiental, por mais que isso pareça impossível para vocês. Tá? É um desafio que eu estou lançando para cada um que está aqui. Tá? Se vocês acham que isso é impossível, se vocês acham que isso é improvável para vocês, eu desafio vocês continuarem pensando nisso depois do evento, porque eu vou trazer a verdade dos fatos que ninguém mostra para vocês. Ok? É um compromisso meu. Então, mais uma vez, 3.379.468. E eu sei que esse número já impressiona, né? Porra, 3 milhões de empreendimentos. Cara, muita coisa, muito legal. Mas isso não é o suficiente. Para mim, isso não foi o suficiente para mostrar para vocês se o mercado vale a pena vocês atuarem ou não, tá? Por quê? Porque eu preciso analisar também como é que está a oferta de serviço de licenciamento ambiental no Brasil hoje. Para a gente analisar a oportunidade, a gente sempre tem que estar analisando oferta e demanda. Não adianta você ter uma demanda gigantesca se você tem um mercado sobrecarregado, vamos dizer assim, com um monte de profissional atuando. Então eu precisava analisar também o seguinte, tá, beleza, mas quantas pessoas hoje estão oferecendo serviço de licenciamento? Quantas pessoas nós temos, quantos profissionais, quantas empresas estão atendendo essa demanda? Será que está sobrecarregado? Será que já existem muitas empresas no mercado atuando e que não há espaço para novos profissionais atuarem? Então eu fui buscar esse dado, ok? E eu fui buscar esse dado na maior rede de profissionais do Brasil, que é o LinkedIn, tá? O LinkedIn hoje é considerado a maior rede social de profissionais ativos do Brasil. Então, se você pesquisar, você vai ver que esse dado é real, tá? E o LinkedIn hoje ele é considerado, sim, que é considerado uma rede social, a maior rede social de profissionais. Então, por ser a maior rede social de profissionais, se você quiser saber, ter ideia de ofertas, né, de qualquer mercado, o LinkedIn é uma base de dados mais representativa hoje que a gente tem, tá? E para licenciamento ambiental existe outro banco de dados também que é representativo, mas eu vou falar mais no evento, que é o CTF-AIDA. Quem aí sabe o que é CTF-AIDA? Manda aí nos comentários. Se você sabe o que é CTF-AIDA, se você já ouviu falar, manda aí nos comentários só para eu saber. Para a gente fazer um resumo, o CTF-AIDA é um cadastro que todas as empresas e profissionais que exercem atividades de defesa ambiental, vamos dizer assim, Cadastro Federal de Atividade e Instrumento de Defesa Ambiental, precisam se cadastrar. Então, por exemplo, eu sou consultor ambiental.
Para eu poder exercer a atividade, eu preciso fazer o cadastro no CTF-AIDA. E esse cadastro é gratuito, é online, você só faz lá o cadastro no próprio site. Eu vou falar muito sobre isso lá no evento, tá? A gente usa muito o CTF-AIDA dentro dos serviços, dentro do dia a dia, no trabalho de licenciamento ambiental, e eu vou falar para vocês como vocês podem usar isso. Inclusive para fazer parcerias, para fazer network, tá? Então é um banco de dados interessante. Vocês concordam comigo que se a gente tiver uma lista de um número total de profissionais e empresas cadastradas no CTF-AIDA, dentro do serviço de consultoria, porque o CTF-AIDA não é só consultoria, não é só licenciamento, envolve todos os tipos de serviço, inclusive a própria Petrobras tem cadastro CTF-AIDA, e ela não exerce serviço de consultoria ambiental, mas dentro dos quinais que ela tem, ela deve ter algum instrumento de defesa ambiental. Então, se a gente conseguir pegar todo o banco de dados do CTF-AIDA e filtrar para serviços de consultoria, serviços de licenciamento, vocês concordam comigo que é um dado representativo para a gente entender a oferta de serviço? Vocês concordam comigo? Porque não tem como você oferecer serviço de licenciamento, por exemplo, se você não tiver o CTF-AIDA. Então é um dado representativo, tá? Então eu peguei esse dado também, mas eu vou falar sobre esse dado no evento, porque eu quero mostrar para vocês os gráficos, quero mostrar para vocês os filtros que eu fiz, e aqui na live fica mais difícil, ok? Então, ó, por exemplo, o MEPA Consultoria Ambiental colocou assim, ó, eu sei, tem um CTF desde 2012, muito massa, cara. Sou médico veterinário e tenho um CTF desde 2012. Interessante, para você ver também a multidisciplinaridade que tem, né, esse serviço de licenciamento. Então isso, inclusive, é uma questão que eu vou falar muito também no evento, né? Quem são os profissionais que podem atuar com licenciamento, se existe alguma legislação que fala que só profissionais de determinadas áreas podem trabalhar com licenciamento, e de antemão eu já falo que isso não existe, tá? O licenciamento é multidisciplinar, é uma área inclusiva, qualquer profissional pode atuar com licenciamento ambiental de acordo com suas áreas de atuação, justamente porque existem muitos empreendimentos, diversos empreendimentos que são passíveis de licenciamento, então cada um vão ter exigências específicas, e dentro da sua formação, independente de qual seja, você vai encontrar a área para atuar com licenciamento ambiental, e não é muito longe não, tá? É aí mesmo na sua cidade, aí mesmo na sua região. Mas eu vou falar muito detalhadamente sobre isso lá no nosso evento, tá? Então é muito importante que você anote, de 3 a 7 de julho, vão ser 3 aulas. A primeira aula vai ser dia 3 de julho, às 20 horas, às 8 horas da noite. A segunda aula vai ser na quarta-feira, 3, 4, 5 de julho, tá? Às 20 horas da noite. E a terceira aula vai ser na sexta-feira, também às 20 horas. E vai ter essa sequência, tá? Vão ser 3 aulas bem detalhadas, bem intensas, com conteúdos que vocês nunca viram em nenhum outro local, em nenhum outro evento, tá? Eu atuo com acompanhamento, supressão vegetal e resgate de fauna. Muito massa, cara. Parabéns, muito bom. É uma demanda, inclusive, muito alta dentro do próprio licenciamento, tá? Muitos processos de licenciamento exigem trabalhos relacionados a acompanhamento e supressão vegetal, a trabalhos relacionados à fauna e flora também. Então, é uma área muito promissora para você atuar. Mas voltando aqui, cara, olha, eu pesquisei, eu vou trazer para vocês o dado que eu vi dentro do LinkedIn. Eu fiz uma busca no LinkedIn, eu fiz a seguinte busca, tá? Consultor ambiental, licenciamento. Por que licenciamento? Porque consultoria ambiental não se resume a licenciamento. Consultoria ambiental é uma área do mercado, tá? Que tem várias opções de você atuar. Inclusive, como o pessoal aqui da MEPA, Consultoria Ambiental, colocou, ó, resgate de fauna. É um dos nichos que um consultor ambiental pode atuar. Então, para a gente poder ter um dado realmente focado em licenciamento, que é o nicho que eu estou falando aqui, que vai ser o foco do evento, inclusive eu falo sobre isso desde 2019 aqui no Instagram, quem me segue há mais tempo sabe, eu sou um dos maiores defensores do licenciamento ambiental como alternativa de atuação, como área de atuação aqui nas redes sociais. Eu foquei aqui, fiz consultor ambiental e licenciamento. Foquei em pessoas e foquei aqui só no nosso país, no Brasil inteiro. Não fiquei focando em alguns estados não, tá? Foquei no Brasil inteiro, porque eu estou analisando a demanda do país, a demanda do Brasil, ok? E adivinha só qual foi o resultado que eu achei, tá? Eu achei que o LinkedIn me mandou aqui
que tem cerca de 8.400 resultados. 8.400 pessoas cadastradas aqui no LinkedIn que se posicionam como consultores ambientais que atuam com licenciamento ambiental. 8.400. E aí a gente compara com uma demanda de 3.300.000 empresas que são passíveis de licenciamento, só considerando os dados do Sebrae e só considerando a lista do CONAMA 237, do anexo 1. E a gente compara aqui com 8.400 resultados no LinkedIn. O que a gente conclui disso? A gente conclui que existe uma diferença enorme entre profissionais que estão se posicionando como profissionais que atuam com licenciamento ambiental e a quantidade de demanda. Existe uma diferença enorme. Só aí a gente já consegue perceber isso. Só para você ter uma ideia de como esse número de 8.400 resultados é pouco, eu comparei com outras profissões, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, estou fazendo isso aqui, você pode fazer isso aí também no seu LinkedIn, fazer essa busca para você conferir, tá? Vou colocar aqui biólogo. 50.000 resultados para biólogo. 50.000 resultados para biólogo. Vou colocar aqui para engenheiro ambiental, tá? Engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental, pessoas, Brasil. 32.000 resultados. 32.000 resultados. E eu poderia fazer, eu vou colocar aqui gestor ambiental. Gestor ambiental. Pessoas, localidade Brasil. E eu tô colocando aqui pessoas, não colocando nem empresas aqui não, tá? Tô colocando aqui pessoas mesmo, porque eu quero ter um dado bem representativo. Olha, 755.000 resultados para gestão ambiental. Isso é para vocês terem uma ideia da quantidade de oferta que a gente tem. A diferença absurda entre a quantidade de empresas que precisam, mais de 3.300.000 empresas, em média, tá? E a quantidade de oferta aqui usando a base de dados do LinkedIn, que, como eu falei, é a maior rede social de profissionais do Brasil. 8.400, se eu não me engano aqui, tá? É uma diferença absurda. E isso, que existe essa diferença, eu já sabia, eu já tinha noção, porque eu já trabalho isso há 9 anos. E eu não consigo atender nem 10% de todas as demandas que tem aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, do interior do estado do Ceará. Eu não consigo atender. Mas eu precisava trazer um dado para vocês representativo, tá? Então, só aqui já mostra que existe um buraco. Existe um buraco, tá? Entre o que é ofertado, as demandas existentes e a quantidade de profissionais que atendem. Só com esses dados que eu mostrei, ok? Então, a pergunta que eu abri essa live, será que vale a pena a gente começar a trabalhar com licenciamento ambiental? Será que tem oportunidades? E só por esse dado aqui, fica claro que existe sim muitas oportunidades, e fica claro que existe sim, que é sim viável. E a gente pensa em outras possibilidades, né? Por exemplo, quando eu estava lá atrás, em 2014, que eu me formei, eu queria fazer um concurso. Inclusive, antes mesmo eu fiz o último concurso do IBAMA que teve, eu fiz o último concurso do IBAMA. E eu me lembro que a gente olhava as concorrentes. Eu fiz o último concurso que teve no ICMBio, tá? Porque naquela época, enfim, não tinha ninguém ensinando sobre consultoria, não sabia nem o que era consultoria, não fazia ideia disso. Totalmente perdido, sem saber o que fazer, na época quando eu era recém-formado em engenharia ambiental. E fui atrás de concurso, né? Minha mãe é concursada, meu pai é concursado, então era a ideia que eu tinha de que o negócio poderia ser bem sucedido através de um concurso. Aí eu olhava a concorrência, cara,
concorrência para o Brasil inteiro para uma ou duas vagas. Aquelas concorrências lá de 100 pessoas para uma vaga, 200 pessoas para uma vaga. E a gente compara com isso aqui. Não existe isso no licenciamento ambiental. Não existe você ter uma vaga para concorrer com 200 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas. Não existe. Pelo contrário, é um mercado que precisa de mais profissionais atuando. É um mercado que está precisando de profissionais que realmente tenham um compromisso de estudarem, se capacitarem para atuar nessa área. A gente está precisando, nós estamos precisando de profissionais para atuar no licenciamento ambiental. Na minha época, em 2014, os poucos que sabiam sobre consultoria ambiental não queriam ensinar porque tinham medo de gerar concorrência, que é um pensamento de escassez enorme. Porque a gente já precisava na época, a gente está precisando mais ainda agora. O fato de eu ensinar outros profissionais nunca me deixou sem ter onde atuar, nunca me deixou. E nunca vai faltar oportunidade, nunca. Porque nunca vai deixar de abrir empresa, nunca vai deixar de ter empreendimento que usa recurso ambiental para poder operar, nunca vai deixar isso. A gente pode ter mais 1000 anos para frente, nunca vai deixar. Pelo contrário, só vai crescer, na minha opinião. Porque se a gente for analisar a quantidade de licenças ambientais que foram emitidas ao longo dos últimos 3 anos, que eu vou mostrar para vocês no evento, eu estou falando para vocês que eu fiz uma pesquisa que nunca eu vi ninguém fazendo aqui, para trazer os dados reais para vocês, tá? Para não ficar com historinha aqui não vou ficar com historinha no evento não. A gente vai trazer como é que está esse mercado. Se a gente for pegar o número de licenças emitidas nos últimos 3 anos, esse número só cresce. E eu vou mostrar para vocês os dados. Só cresce, inclusive na pandemia cresceu. Enquanto muitos mercados não deixaram de existir, mas enfim, sofreram um impacto muito alto, enquanto muitos mercados fecharam as portas, muitas empresas fecharam as portas, o licenciamento ambiental só cresceu. 2020, 2021, 2022, 2023. Vou trazer para vocês a quantidade de licenças que foram requeridas e a quantidade de licenças que foram emitidas nesse período. E eu fiz essa pesquisa de acordo com o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, que não considera todos os estados, tá? E tem alguns estados que não estão lá e não consideram as licenças municipais. Então, o número que já é grande, que vocês vão ver, a quantidade de licenças que foram crescendo ao longo desses anos, ainda na realidade é muito maior do que tem lá. Porque quando a gente somar as licenças municipais e alguns estados que não estão contabilizados no Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, o número ainda é maior. Então, o Alan colocou aqui, ó. A Lívia colocou: sou biólogo e estou começando a atuar nessa área de licenciamento ambiental. Muito massa, cara. A biologia tem, assim, infinitas possibilidades de atuação no licenciamento ambiental. E eu vou falar muito sobre isso na primeira aula do nosso evento, que vai acontecer no dia 3 de julho, segunda-feira próxima, daqui a 7 dias, às 8 horas da noite. Eu vou trazer para vocês os principais projetos para cada formação, inclusive uma média de preço, uma média de valores, para vocês terem uma noção do potencial de ganho financeiro que essa área tem, tá? Mas eu vou falar bem detalhadamente na primeira aula, já na primeira aula, tá? O Alan colocou: sou tecnólogo em gestão de qualidade e estou fazendo um curso de pós de certificação ambiental. Será que vou poder atuar? Cara, você tem possibilidade sim de atuar com licenciamento ambiental, com as formações que você já tem. Como tecnólogo em gestão de qualidade, você já tem possibilidade de atuar. Porque o licenciamento ele é multidisciplinar. Não existe nenhuma legislação no Brasil, em nenhum estado, em nenhum município, que diga licenciamento ambiental só pode atuar essas profissões aqui. Não existe isso. Não tem. É multidisciplinar. Inclusive, não existe nenhuma legislação que obrigue você nem ter que fazer uma pós-graduação para você atuar com licenciamento ambiental. Você não precisa nem de pós-graduação, você não precisa nem gastar dinheiro com pós-graduação. Nem com mestrado, nem com doutorado, nem com especialização. Você faz se você quiser. E eu digo mais, tá? Em muitos casos, você ficar fazendo pós-graduação em cima de pós-graduação vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Mas eu vou falar muito sobre isso lá no nosso evento. Tá bom? Então, a área multidisciplinar é uma área que você não precisa de pós-graduação. É uma área que não tem nenhuma exigência, como outras áreas que eu já vi. Por exemplo, para trabalhar com auditoria,
Você não é só ter o diploma, não. Você tem que ter, existe uma norma, tá? Depois eu posso até pegar essa norma para ver aqui, para falar com vocês, que você precisa estudar, você precisa fazer determinados cursos, investir. Eu já vi cursos para você se tornar auditor e gestor que custam acima de R$ 3.000, R$ 4.000 para você poder exercer a área, ok? No licenciamento ambiental você não precisa disso. Só com a sua formação você pode sim atuar dentro do licenciamento ambiental. Quais empreendimentos buscar no início para o licenciamento ambiental? Os empreendimentos que são passíveis de licenciamento, que estão aí na sua cidade, que estão acessíveis, perto de você. Esses são os empreendimentos para você começar. Então o que eu recomendo? Eu vou falar muito sobre isso no evento, tá? Eu vou dar um mapa para vocês passo a passo. Não tem como vocês saírem desse evento sem saber como atuar no licenciamento. Não tem como. Muita gente participou de eventos passados e na semana do evento já conseguiu fechar seus primeiros contratos. Já conseguiu fechar seus primeiros projetos. Só no evento gratuito. Só no evento gratuito lá, só colocando em prática o que eu estava ensinando. Eu dei a aula na segunda-feira, a pessoa aplicou na terça, na quarta-feira já pegou suas primeiras reuniões e na quinta-feira já fechou seus primeiros contratos. Isso é dado real, eu vou mostrar para vocês isso lá no evento, tá? Porque o meu compromisso aqui é trazer o que ninguém mostra. Cara, eu já assisti vários eventos, cara. E a galera boa, tá? Enfim, não é questão de falar de outros profissionais, nada a ver. É porque, cara, eu respiro isso desde 2014. Então eu vou trazer para vocês aqui, não tem como, é só executar, ok? Então faz uma lista das atividades que tem aí na tua cidade. Uma listazinha. Ah, aqui tem um posto de combustível. Ah, beleza, aqui tem uma indústria. Ah, ali tem uma fábrica, olha que interessante, tem uma fábrica. Anota. Qual é o pré-requisito? Usa recurso ambiental, tem potencial de gerar potencial poluidor degradador, causa um dano ao meio, entrou na minha lista. E aí o que você vai fazer depois? Você vai consultar o órgão ambiental do seu município, do seu estado. Falei isso no Reels que eu publiquei hoje, tá? Para você ver quais dessas atividades são passíveis de licenciamento. Aí você vai colocar, isso aqui precisa, isso aqui não precisa, isso aqui precisa. Essas são as atividades que você vai começar. E aí eu vou falar mais detalhadamente sobre isso no nosso evento. Tá? Na aula 2 eu vou falar quais são os primeiros passos para você ir do zero aos seus primeiros contratos. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Inclusive trabalhando da sua casa, usando apenas seu computador, celular e acesso à internet. Eu vou ensinar o passo a passo para você fazer isso, ok? Mas você começa por aí, para você já ter uma noção da demanda que tem aí na sua cidade, ok? Então, galera, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é esse, tá? Então, sim, existem oportunidades, o mercado não está sobrecarregado, pelo contrário, a gente está precisando de profissionais para atuar no licenciamento. A gente está precisando de profissionais que queiram estudar, que queiram atuar. Porque enquanto a maioria dos profissionais estão indo no caminho convencional, que é o quê? Fazer uma pós, ou tentar um concurso, ou tentar emprego, existe um mar de oportunidades em um caminho diferente que as pessoas não estão olhando. É um mercado ignorado, o mercado de licenciamento ambiental, para você trabalhar para você mesmo. É ignorado. Porque a maioria das pessoas estão fazendo o quê? Concurso, procurando emprego. E ao invés de você seguir essa manada de pessoas, que lá sim, tem uma vaga para 20 pessoas numa seleção de um emprego para você ganhar metade do seu piso salarial. É porque eu não estou com minha carteira de trabalho aqui, mas o salário que eu ganhava lá em 2015 como analista era R$ 2.800. Esse era o salário que eu ganhava. E qual é a realidade hoje? Você tem uma vaga, um monte de gente concorrendo, e na maioria das vezes só entra quem é amigo lá da empresa, quem tem uma indicação. Quantas seleções eu não já fiz de empresas que um colega meu que não tinha tanto conhecimento como eu entrou porque é amigo do dono, porque teve uma indicação de um funcionário lá dentro. Quantas vezes isso não aconteceu? No licenciamento ambiental isso não acontece, não. No licenciamento ambiental, você trabalhar para você mesmo, se você se dedicar a aprender como começar da forma certa, como se posicionar, como conversar com o cliente, com um potencial cliente seu, você consegue fechar seus primeiros contratos, mesmo que você não tenha nenhuma indicação, mesmo que você não tenha currículo, com um monte de experiência. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu atualizei meu currículo. Se eu for procurar aqui, eu não sei se eu vou achar.
Porque eu não sei, eu nunca precisei de currículo dentro. Depois que eu comecei a trabalhar para mim mesmo com licenciamento, eu não precisei mais de currículo, entendeu? Não precisei disso. Ninguém quer saber meu currículo. Existe um caminho que ninguém está olhando que você pode estar olhando e assim ter muito mais oportunidades. Ok? Então sim, vale muito a pena trabalhar com licenciamento ambiental. Ok? E nessa live de hoje, esse era o conteúdo que eu queria já iniciar para vocês, ok? Vocês têm alguma dúvida com relação ao que eu falei? Alguma sugestão, alguma ideia? Deixa eu ver se teve mais alguma. Os 120 médicos veterinários na consultoria ambiental. Eu atuo no acompanhamento de supressão. Beleza. O pessoal da MEPA colocou aqui, ó. Eu atuo com, esse aqui eu já falei, corrigir 120 médicos veterinários na consultoria ambiental. Cara, esse é um número muito pequeno para a quantidade de oportunidades que tem. Muito pequeno, muito pequeno. Então, olha, eu fiz aqui uma consulta de gestor ambiental, 755 mil pessoas. E quando eu coloco consultor ambiental licenciamento, tem pouco mais de 8 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria dos profissionais estão indo no caminho tradicional. Por que você vai seguir essa manada quando tem um caminho que ninguém está vendo, que tem um monte de oportunidade? O cliente não quer saber do seu certificado na parede. Ele quer o certificado da licença ambiental da empresa dele, certificado de outorga. Show de bola. Cara, e falando em outorga, deixa eu fazer um spoiler para você aqui, que vocês vão ver no evento, tá? Outorga é um dos serviços mais comuns dentro do contexto do licenciamento ambiental, outorga de uso de recurso hídrico. E cara, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Toda vez que você tiver a necessidade de captar recurso hídrico, de fazer um desvio de um rio, de cavar um poço para usar água, você vai precisar de outorga. E todo o processo produtivo que envolve fábricas e indústrias, por exemplo, dá só um exemplo, precisa de água. E a maioria desses casos, o que eles fazem? Eles captam de um manancial, seja superficial ou subterrâneo. Então, no licenciamento ambiental, o que o órgão pede? Outorga de uso do recurso hídrico. Mas é só nas indústrias? Não. Qualquer captação de água, independente do fim, precisa de outorga. Então, na grande maioria dos casos, você vai ter necessidade de outorga aí, tá? É só você dar uma olhada na Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu vou trazer esses dados para vocês mais detalhados lá no nosso evento, que vai acontecer na semana que vem, de 3 a 7 de julho, tá? Então, aí você já tem uma demanda gigantesca de outorga que está totalmente relacionada ao mercado de licenciamento ambiental. Totalmente relacionado a esse mercado que a gente trabalha com regularização de atividades. Fazer as atividades estarem dentro das exigências ambientais. Ok? Só para você ter uma ideia, você sabe quantas outorgas foram emitidas no Brasil só entre 2022 e 2023? De acordo com a Agência Nacional de Águas? Sabe quantos? Cara, eu fiz uma pesquisa aqui bem pesada para vocês, tá? Só entre 2022 e 2023, de acordo com a Agência Nacional de Águas, tá? Das águas, foram emitidas 41.221 outorgas. 41.221 outorgas. Só as outorgas emitidas, sem considerar as requeridas. Porque quando a gente faz o pedido da outorga, tem um gap de tempo aí, tem um intervalo de tempo entre o pedido e a emissão. Então você tem alguns meses aí de diferença. Então se tem 41.221 outorgas emitidas, é seguro a gente afirmar que tem um número muito maior de outorgas requeridas. Você concorda ou não? É aceitável isso. Eu vou trazer os dados para vocês na semana que vem no nosso evento, tá? Então só de outorgas, 41.221, cara. É muito documento, é muita demanda para você atuar. Acho que toda empresa que se preocupa com a sua atividade tem pelo menos um poço artesiano. Imagina parar uma empresa porque a concessionária deixou de faltar água. Complicado. Pois é. Então,
até nas mineradoras eu estou fazendo outorga de uso de água, porque o pessoal usa água lá, dentro das atividades. Então é uma demanda gigantesca, vocês não têm noção, é uma demanda gigantesca que muitas vezes você não está olhando, porque você está querendo ir para o caminho tradicional, onde todo mundo já está indo, e lá onde não tem mais vaga, as empresas não têm vaga. Quando liberam uma vaga, é para um monte de gente e fica pedindo indicação. Concurso, cara, qual foi a última vez que teve um concurso aí do IBAMA, do ICMBio? Eu fiz o último concurso, não era nem formado ainda. Aí fica, vai surgir, eu nunca vejo esse concurso. E quando surge, é uma vaga, 2 vagas, o Brasil inteiro. E ninguém sabe nem se é realmente legítimo a pessoa que passou, foi a pessoa que realmente passou. A verdade é essa. Não adianta a gente estar aqui com romantismo. A verdade é essa. Tá? Vi inúmeros casos, se pesquisar aí, inúmeros casos de pessoas passando em concurso que nem foram fazer a prova. Então, galera, eu tô falando aqui, não é para assustar não, é para mostrar para vocês onde é que tem oportunidade, onde é que tá difícil. Por que a maioria das pessoas não atuam na área? Por que a maioria das pessoas não conseguem atuar? Porque ficam querendo ir pelo caminho tradicional, onde já está sobrecarregado demais. Enquanto tem áreas aqui como o licenciamento ambiental, que a gente está, por favor, venham trabalhar com licenciamento ambiental, porque a demanda está muito grande, a gente não atende tudo isso. Eu conheço consultores ambientais aqui, que são especialistas em atender postos, que tem 70 postos só para uma pessoa atender. Uma pessoa só. Cara, tem muito. Eu estou numa cidade pequena aqui, do interior. Imagina as cidades grandes que tem por aí. Cara, olha isso aqui. Preciso que você esteja atento a isso, se você quer se inserir no mercado. Então, aqui são alguns dados que eu trouxe para vocês darem uma olhada, tá? Para vocês começarem a pensar por vocês mesmos. Eu não quero estar chegando aqui e dizer, cara, tem muita oportunidade. Não, eu estou trazendo, estou provando para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês, tá? Outra demanda aqui, outra demanda interessante que eu trouxe aqui, tá? Cadastro ambiental rural. Cara, cadastro ambiental rural é uma das demandas mais comuns dentro de processo de licenciamento. Toda vez que você for fazer um licenciamento de uma atividade que esteja dentro de um imóvel rural, que esteja instalado ou operando um imóvel rural, vai ser necessário fazer o cadastro ambiental rural dessa área para poder o empreendimento ter sua licença. E não só para ele ter sua licença, às vezes um pequeno produtor rural, para ele conseguir crédito no banco, precisa apresentar, dentre outros documentos, o cadastro ambiental rural. Então é uma demanda muito alta, muito grande dentro do contexto de licenciamento. Tudo está dentro do contexto de licenciamento. Tá? Você sabe quantos cadastros ambientais rurais foram feitos só de março para abril de 2023? Só de março para abril de 2023, em um mês, 53.532 cadastros ambientais rurais foram elaborados de março para abril de 2023. Vocês têm noção disso, cara? Vocês sabem quanto custa você elaborar um carro, mesmo que seja pequeno? Cara, é uma demanda gigantesca. E vocês não estão olhando para isso. Vocês estão ignorando isso. E o meu papel aqui, a minha missão aqui é dizer, cara, olha para isso aqui. As oportunidades estão aqui. E lá no evento eu vou... Cara, isso aqui é só uma pequena introdução que vocês vão ver no evento. Tá? Por isso, mais uma vez, eu quero que vocês anotem. De 3 a 7 de julho. 3 a 7 de julho. Vai ser o evento onde eu vou ensinar como vocês podem faturar pelo menos R$15 mil por mês trabalhando com licenciamento ambiental. Mesmo que vocês estejam do zero, mesmo que vocês estejam começando, sejam iniciantes, tá? Lion, do nada eu vou faturar 15 mil? Não, a gente não está falando aqui de milagre não, tá? A gente está falando aqui de um trabalho, de um processo de evolução. E se você aplicar tudo que eu ensinar, se você se dedicar, daqui para dezembro você tem faturado pelo menos R$15 mil em 30 dias. Mas não é milagre, não é do nada. Teve uma pessoa que mandou mensagem para mim, eu não acredito que uma pessoa de uma hora para outra vai faturar R$15 mil com licenciamento. Aí eu perguntei, cara, e quem está dizendo aqui que é de uma hora para outra? Em algum momento eu falei aqui que vocês vão acordar e de repente vocês vão olhar
a conta da Nubank de vocês e ter lá 15 mil? Em algum momento eu falei isso? Não. É um trabalho, é um processo. Vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que se dedicar. Mas é possível e é uma área que está sendo ignorada. Por mais que o mercado de licenciamento exista desde 81, com a Política Nacional do Meio Ambiente, foi realmente instituído, é um mercado que está sendo ignorado pela maioria dos profissionais. Porque os professores não falam sobre isso, as pessoas não ensinam sobre isso, e todo mundo está indo para trás de emprego e concurso. E essa área está sendo ignorada. E alguns poucos profissionais que entenderam estão se dando muito bem nessa área. Enquanto você está aí sem conseguir atuar na sua área, esperando um emprego, esperando um concurso. Ok? Tem uma parceria com o escritório de contabilidade rural que me passa retificação de CAR. Todo mês o valor paga a despesa fixa aqui do escritório. Tá vendo aí, ó? As pessoas que estão olhando para as oportunidades estão se dando bem, enquanto você está sem conseguir atuar porque você está querendo ir para onde todo mundo está indo. Um só serviço está pagando as despesas fixas do escritório dele. Um só serviço, que é o cadastro ambiental rural, que inclusive é um dos serviços mais simples que tem dentro do licenciamento. E quando você estiver fazendo um plano de recuperação de áreas degradadas, que custa em torno de 15 mil reais, em média. E quando você estiver fazendo um plano de controle ambiental, um estudo de viabilidade, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para uma indústria, quando num mês você estiver fazendo um CA, um PRAD, um PGRS e um PCA, isso é possível. Você pegar uma atividade para licenciar, uma indústria, por exemplo, para licenciar, você vai fazer um PRAD, um PGRS, um PCA, um cadastro ambiental rural, se ele tiver, um memorial descritivo, planta georreferenciada. Você junta isso tudo. Entendeu o potencial financeiro que você tem? Mas sobre o potencial financeiro, eu vou falar amanhã na nossa live de terça-feira. Amanhã eu vou falar para vocês alguns dos principais estudos que são exigidos, como vocês podem elaborar esses estudos mesmo sendo iniciantes, mesmo sem saber como fazer, mesmo sem ter experiência, e às vezes sem poder assinar determinado estudo. E qual é o potencial financeiro que você tem nesses estudos. Eu vou trazer aqui notas, eu nunca fiz isso na vida aqui, eu vou fazer isso pela primeira vez. E eu nunca vi ninguém fazendo. Eu vou trazer aqui notas fiscais de projetos que eu fiz esse mês ainda. E vou trazer exemplos aqui de alunos que começaram do absoluto zero, sem nenhuma experiência. E já no primeiro trabalho eu vou mostrar para vocês quanto é que eles faturaram. Ok? Beleza? Para vocês entenderem que o negócio aqui é sério, não tem conversinha fiada aqui não. Show? Então galera, muito bom, gostei muito dessa live de hoje, vou deixar ela salva aí, tem uma galera que não viu. A gente passou de 800 pessoas inscritas no evento, no nosso grupo do WhatsApp tem mais de 500 pessoas lá dentro, tá? Então se você por acaso ainda não se inscreveu, porra velho, você tá vacilando muito, né? Clica lá no link da bio e se inscreve que é de graça o evento, pô. Por favor, né? E entra no grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp é a sua garantia de que você não vai perder nada. Porque é por lá que eu vou mandar o link das aulas, é por lá que eu vou mandar os avisos, inclusive já tem um aviso lá no grupo, tá? É por lá que eu vou mandar os PDFs do evento. Pô, você vai deixar de ter a oportunidade de receber tudo isso porque não quer entrar no grupo? Ah, mas o grupo, eu já tenho muito grupo no WhatsApp. Cara, você tá em grupo de conversa fiada, grupo de resenha, grupo de um monte de porcaria aí que não vai te levar pra lugar nenhum. Não vai entrar num grupo que vai fazer você aprender, velho. Por favor, né? E lá eu não vou ficar falando toda hora. Lá eu só vou dizer aviso do evento. Não vai ter... Teve uma mensagem ontem. Eu só vou ficar notificando vocês dos assuntos importantes sobre o evento. Então faz um favor para você, sai desse grupo de resenha aí que não te leva a nada e entra nesse grupo se você não tiver. É um favor para você mesmo, não é para mim não, tá? Isso aí quem vai ganhar participando do evento é você. Ok? Galera, tamo junto, muito massa essa live. Se você tá vendo essa gravação, manda sua pergunta aqui nos comentários que eu vou ler, tá? E vou responder. Daqui a pouco eu vou mandar uma caixinha de perguntas nos meus stories para você poder fazer sua pergunta. Você sabe que eu respondo tudo que tem lá, a não ser que seja pergunta que não tenha a ver com a área, ok?
E é isso, tamo junto. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Pessoal da Florada, Danilo, Luiz, Eduardo, Maicon, Júlia. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou esperar 1 minuto, ver se alguém perguntar alguma coisa, que tem um delayzinho aí, né? Acho que a galera tá sem perguntas por enquanto. E então, a gente se vê amanhã, às 8 horas da manhã. Eu vou falar sobre os principais estudos, os principais trabalhos que são exigidos no licenciamento ambiental. Vou dar uma visão geral de como é que funciona um trabalho de licenciamento ambiental, início, meio e fim. E vou dar uma perspectiva para vocês de retorno financeiro. Cara, 15 mil reais por mês, será que dá para ganhar isso mesmo, trabalho de licenciamento? Eu vou trazer para vocês isso, ok? Fechou? Tamo junto e a gente se vê. Valeu! Thank you.